nosso coração sincero. Sincero significa sincera. Então, seja sinceridade do coração. Não significa perfeição. Eu digo sempre, Deus não quer que nós sejamos assim, ultra perfeitos. Ele busca, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai. Mas vamos buscar essa perfeição, só vamos alcançá-la quando estivermos diante de Deus lá na glória. Mas o que Ele pede hoje é sinceridade. Deus, eu estou pecando. Deus, eu estou no caminho errado. Deus, eu preciso da sua ajuda. Não quero orar, não quero ir na igreja. Deus quer sinceridade. Quando você faz isso, Deus vê o seu coração. E nesse texto de Hebreus, capítulo 10, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse texto. Puder colocá-la com nós, quer ver? Esse versículo diz: aproximemo-nos com o quê? Sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu quero dividir esse versículo em 3 partes, pelo menos. Pensando aqui, o que Deus pede é que nós nos aproximemos diante dele com um sincero coração. Jesus Cristo fala lá em Mateus 15, 8: este povo se aproxima de mim e com sua boca me honra, mas os seus lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Jesus falando em Mateus 15, 8, citando também o texto de Isaías. O outro texto também fala, lá em Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não o desprezarás com a Deus. Então, o que Deus não despreza é quando você chega diante dele com um coração sincero, com sinceridade. Porque se não houver sinceridade, a nossa oração não vai chegar diante de Deus. Por isso que nós temos aqui o nosso lema, até o tema que nós temos para chegar aqui na igreja, é o texto de Isaías, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós sempre falamos que não é a posição do nosso corpo que faz com que Deus nos ouça, responda às nossas orações, mas sim a posição do nosso coração. Então, para começar, ele fala dessa forma aqui. Depois ele fala, além do sincero coração, ele diz assim, plena certeza do quê? De fé. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, 6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então nós temos que pensar assim, eu tenho que ir com o coração sincero, mas tendo fé. E fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Porque é a fé em Jesus Cristo que faz com que nós possamos ter aquilo que Deus promete para cada um de nós. Toda vez que Cristo curava, toda vez que Cristo salvava, Ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Amém? Então nós temos isso também. Mas o texto de Hebreus 10, 22 fala mais um pouquinho. Além de ter um coração sincero e ter também plena certeza de fé, ele fala também algo muito interessante. Ele fala um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, ou seja, tudo isso faz parte desse momento que nós estamos aqui. O que está dizendo aqui, o texto fala uma consciência má, é equivalente a uma natureza moral defeituosa, que está poluída pelo erro e pelo pecado. Nessas condições, a consciência serve de empecilho para aproximar de Deus. Então, quando você está com a sua consciência impura, você não vai chegar, Deus não vai ouvir suas orações, e nem vai atender. Então, nós temos que estar com consciência, conforme diz ali, purificando o nosso coração da má consciência, lavado o corpo com água pura. Aqui está falando de purificação. E nós sabemos que a purificação vem somente buscando a Deus. Jesus Cristo chegou a um ponto de falar para os seus discípulos, lá em João 15, 3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós podemos encontrar purificação em Deus quando nós lemos e quando nós aplicamos a palavra dele. É o manual de Deus, é o manual do fabricante. Nós temos essa verdade aqui. Então, dentro desse texto aqui, nós entendemos que temos que nos aproximar de Deus com um coração sincero. Hebreus 10, 22. Lavando também da má consciência. Mas também eu coloco para vocês aqui o segundo ponto da mensagem. Temos que estar dispostos ao quê? Perdoar. A perdoar.
Então, se você hoje está aqui nessa noite com o coração rancoroso, com o sentimento que não quer perdoar aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que falou mal de você, que te prejudicou, o que Deus pede é que nós perdoemos essas pessoas. Olha o que diz Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, e que ele diz? Perdoai. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, a única forma de Deus ouvir e atender a nossa oração é termos um coração perdoador. Mas perdoar não significa você esquecer também. Perdoar é você deixar que Deus haja na vida daquela pessoa. Perdoar significa você colocar na conta de Jesus Cristo aquele pecado que a pessoa cometeu contra você. E perdoar não é um sentimento. Alguém fala, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Você já ouviu isso? Então, o perdoar é mandamento de Deus, perdoar. Porque o texto fala muito claramente, se tiver alguma coisa, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Até o texto da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, você pode abrir lá para nós, colocar lá para nós, versículo 12. Mateus 6,12, olha só a nossa oração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Versículo 13. E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o 14, olha só o que diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E o 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, existe uma condição até mesmo na oração do Pai Nosso. Então, eu coloquei uma frase aqui bem interessante, que não é minha, que diz o seguinte: o céu estará fechado para as nossas orações se não tivermos um coração perdoador. Creia nessa palavra. Então, o que Deus pede é que perdoemos. Quantas vezes eu fui maltratado, fui preterido, as pessoas falaram mal, falaram muitas coisas, e o que eu fiz? Perdoei. Deixei que Deus trabalhasse na vida daquela pessoa, liberei o perdão. Aí eu não carrego mais aquele peso daquele pecado que a pessoa cometeu contra mim. Porque quando você não perdoa, conforme diz o autor, você sofre duas vezes. Primeira vez você sofre porque está carregando o peso daquele pecado que cometeram contra você. E segundo, você sofre porque você nunca vai esquecer daquela pessoa. Onde quer que você vá no mundo, você vai estar lembrando daquele sofrimento. Então libere o perdão. Pare de carregar essa carga do pecado da pessoa que cometeu contra você. Então, dentro desse ponto da mensagem, o segundo ponto, para que Deus possa ouvir e atender as nossas orações, nós temos que ter um coração perdoador. Terceiro ponto. Temos que estar dispostos a aceitar tudo aquilo que Deus permite que nos aconteça. Romanos 8, 26 a 28. Pode colocar para nós, Pedro. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Mas esse versículo que eu quero destacar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando acontece algo, você não deve perguntar para Deus por quê, mas sim para quê. Tudo tem um propósito. Até mesmo, conforme nós falamos na semana passada, até mesmo numa dificuldade tem um propósito. Até mesmo sendo afligido tem um propósito. Quando você, até tem uma ilustração que conta, e quando uma ovelha está muito rebelde, isso, não sei se alguém sabe como cuida de ovelha, mas isso é o que geralmente falam. Quando um pastor de ovelha tem um rebanho, e dentro daquele rebanho tem uma ovelha que fica se desgarrando muitas vezes, fica muito rebelde, sabe o que ele faz? Alguém sabe ou não? Quebra a perninha da ovelha. Ele literalmente vai lá e quebra a perninha da ovelha, coloca uma atadura,
amarra uma atadura assim na perna da ovelha, para ela sentir que está ferida mesmo, e ele passa a carregar aquela ovelha durante o período que ele está ali no pasto. Ele carrega literalmente aquela ovelha no colo, enquanto ela recebe a cura. Ele carrega a ovelha no colo enquanto ela recebe a cura. Quando ela fica curada, ele pega, tira a atadura da perninha da ovelha, deixa a ovelha caminhar. Sabe o que acontece? A ovelha não quer sair de perto dele, de tanto que ela sentiu a presença do pastor. Então, muitas vezes, parece que tem que quebrar a perninha da ovelha para que ela sinta que precisa voltar para o pastor. Então, Deus muitas vezes quebra as nossas pernas para que a gente possa voltar para eles. Então, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais um ponto, eu coloquei 5 pontos aqui da mensagem. Olha só, esse aqui é mais complicado de compreender, não sei se vocês vão compreender. Nós temos que ficar atentos, estar atentos ao ser de Deus. Será que existe algum ser na palavra de Deus? Nós lembramos daquele texto de Mateus 7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, que todo que pede recebe, todo que busca encontra. Mas se nós pensarmos no ser de Deus, o primeiro versículo, Mateus 21, 22, tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então, qual que é o primeiro ser? Se tivermos fé. Você pode pedir, mas se você não tiver fé, você não vai receber. E qual é o segundo ser? Vamos voltar lá para a imagem. João 16, 23. Abre lá para nós, Sérgio. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Então, nós temos que pedir em nome de quem? Em nome de Jesus. Se pedir em nome de Jesus Cristo. Primeiro, se tiver fé. Primeiro, se for em nome de Jesus Cristo. Mas existe um terceiro se. 1 de João 5, 14. 1 de João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, às vezes, nós pedimos para Deus, não segundo a vontade dEle, mas segundo a nossa vontade. E qual que é a vontade de Deus? É perfeita, é soberana. Então, nós temos que compreender que toda vez que nós pedimos a Deus, temos que orar, primeiro, com fé, pedir em nome de Jesus e pedir segundo a vontade de Deus. Deus, é da sua vontade que eu faça esse negócio, é da sua vontade que eu me case, é da sua vontade que eu faça essa viagem. E Deus vai respondendo. Muitas vezes você recebe um não de Deus. Deus vai dizer não. Aí você vai dizer, é da vontade de Deus. Alguém já recebeu um não de Deus aqui? Eu já recebi, em alguns momentos da vida. Mas depois eu percebi que aquele não era para o meu bem. Então todas as coisas cooperam, até mesmo o não de Deus. Então temos que pensar, ficarmos atentos ao ser de Deus. Então, primeiro, se tiver fé, se for em nome de Jesus e se for segundo a vontade de Deus. Nós só vamos saber a vontade de Deus se nós andarmos intimamente com Ele, ligados a Ele. Na palavra, na comunhão que temos aqui, isso nós vamos perceber o que é a vontade de Deus. E por fim, quinto ponto, temos que estar dispostos a sermos sondados e provados por Deus. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então, quando nós buscarmos a Deus em oração, seja aqui no culto, seja em casa, nós queremos que Ele nos ouça e que Ele nos atenda. Nós temos que pensar, eu tenho que aproximar de Deus com um coração sincero, eu tenho que ter fé, eu tenho que buscar de Deus perdoar também as pessoas que estão à minha volta. Mas aqui o texto fala que devemos estar dispostos a ser sondados por Deus, ou seja, Deus vai esquadrinhar o nosso coração, a nossa mente, sabendo se de fato nós estamos buscando Ele com sinceridade. Então essa mensagem é para refletirmos a forma de chegar a Deus. Concluindo a reflexão, um dos maiores motivos, que vejo que muitas pessoas não oram,
é porque muitas vezes não querem ser confrontados na oração. E Deus nos confronta. Deus, Ele quer que nós estejamos diante dele, mas com sinceridade mesmo pecadores. Busque a Deus com sinceridade. E Deus vai nos ajudando. Ele vai nos corrigindo, nos aperfeiçoando para fazermos a vontade dele. Amém?